pessoal, a paz do Senhor Jesus para todos, tudo bem com vocês? Hoje o texto ao qual nós vamos comentar nesse vídeo está em Mateus no capítulo 14. Herodes era o tetrarca da região, ou seja, ele governava a quarta parte de um reino, e João Batista era contemporâneo a Herodes e pregava a verdade. Vocês sabem que João Batista ele não era tímido, o que precisava falar, ele falava. Quem conhece a história sabe que João Batista ele era certeiro. E certa feita, Herodes, que era o governador da época, daquela região, tomou a esposa de seu irmão Filipe para si, e isso era errado. E aí João Batista começa a pregar contra essa atitude de Herodes. E isso enfurece o coração da Herodias, que era a mulher de Filipe e que agora estava com Herodes. E no aniversário de Herodes, a filha de Herodias, sua sobrinha, faz uma dança. Eu acredito que essa dança foi até um pouco sensual, porque agradou muito Herodes e todos os convidados da festa. Agradou tanto que ele decidiu a menina pedir o que ela quisesse, que ele iria lhe conceder. E a menina, chavecada pela mãe, pede a cabeça de João Batista em uma bandeja. Gente, olha que loucura, que crueldade, né? A cabeça de alguém em uma bandeja. E como Herodes havia prometido na frente de testemunhas, ele não tinha para onde correr. Apesar de que o texto bíblico diz que Herodes não tinha ficado muito contente com esse pedido, ele ficou um pouco sentido, mas ele acaba atendendo porque ele tinha dito que faria o que ela pedisse, então não tinha como voltar mais atrás. Então ele dá ordem aos seus soldados, eles trazem cruelmente a cabeça de João Batista em uma bandeja e oferecem a Herodias e a sua filha, porque ela tinha feito aquela dança, enfim, que contagiou Herodes e os seus convidados. Os discípulos de João Batista vão, buscam o seu corpo, sepultam e contam a notícia para Jesus, seu primo querido. Ao ler os textos bíblicos, eu vejo que Jesus tinha, sim, uma boa comunhão com o seu primo, uma boa convivência. Eu já ouvi estudiosos da Bíblia dizerem ao contrário, mas eu discordo disso. Eu acredito sim que Jesus tinha uma amizade com seu primo. Tanto é que quando ele fica sabendo da notícia, Jesus se afasta, vai para um lugar separado, ele se afasta dos discípulos. Ele com certeza ficou sentido, triste com a notícia, e ele decide tirar um tempo para si, para sentir o luto, o que é natural, né? Mas como naquela época não tinha TV, não tinha internet, e olha que as notícias corriam muito rápido, mesmo sem toda a tecnologia que nós temos hoje, as pessoas souberam que Jesus estava por ali e começaram a se aglomerar em volta, porque todos já sabiam da fama que Jesus tinha. Ele era um homem que tinha palavras muito sábias, diferentes de todo tipo que eles já tinham ouvido antes. E também Jesus fazia milagres, curava pessoas enfermas, transformava vidas, libertava pessoas oprimidas por demônios. Então começa a se reunir ali um aglomerado de pessoas e Jesus olha para aquilo, ele observa que a multidão começou a aglomerar. Ele tinha duas opções. Primeira, ficar ali no cantinho dele, sentindo o luto e decidir não atender ninguém, até porque seria natural, né, gente? Seria normal. Poxa, eu não quero ver ninguém hoje, tô de luto, meu primo faleceu, foi uma situação muito triste. Hoje eu não vou atender ninguém, deixa para amanhã, aguardem, amanhã a gente conversa. Jesus poderia ter tido essa atitude, mas ele faz ao contrário. Ele vai até onde a multidão estava e atende aquela multidão, curando os enfermos, libertando, ensinando. Ele faz o que precisava ser feito. E é aí o ponto que eu quero chegar, porque eu já gravei um vídeo falando sobre essa passagem, mas trazendo outra perspectiva de interpretação. Porque o que eu quero falar com vocês hoje é sobre a maturidade para entender a diferença entre o que eu estou sentindo e o que eu preciso fazer. São coisas distintas. Aquilo que eu sinto é algo e o que eu preciso fazer é totalmente diferente, muitas vezes, daquilo que eu estou sentindo. Quando eu trouxe esse texto para um outro vídeo aqui do canal, eu estava falando sobre o altruísmo. Afinal, já fica aqui o meu convite, depois que você terminar esse vídeo, busque aí na barra dos vídeos e assista o meu vídeo falando sobre altruísmo, que eu também trago um comentário acerca desse texto. Mas aqui eu quero falar com vocês sobre essa perspectiva de alcançar essa maturidade, porque ela é necessária. E eu vou repetir aqui as palavras de uma pessoa a qual eu admiro muito e sempre me diz: Sara, é lícito você ter sentimentos. Todo ser humano, ele tem muitos sentimentos, é lícito. Agora, o que você decide fazer a partir desse sentimento é que pode ou não ser lícito. Tem que saber diferenciar. O que eu estou sentindo é uma coisa e o que eu preciso fazer é outra. E é isso o que Jesus nos ensinou aqui nesse texto. Ele estava sentindo a perda do seu primo querido. Uma morte cruel, gente. Você ser decapitada, a sua cabeça vai ser ovacionada numa bandeja pelos seus inimigos. Olha que crueldade isso. Ele estava sentindo, mas o que ele estava sentindo não impediu ele de fazer aquilo
para a qual ele foi chamado para fazer, que era atender a multidão, curar pessoas, livrar pessoas do mal e ajudar e ensinar. Ele precisou fazer aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. E muitas vezes na nossa caminhada, nós vamos nos sentir completamente frustrados, desanimados, desamparados talvez. Você pode até se sentir assim, por mais que seja uma mentira, o Senhor nunca nos abandona, nunca nos desampara. Mas a gente pode até se sentir assim em um determinado momento da nossa caminhada. O que a gente não pode deixar de fazer é aquilo que Deus nos confiou para fazer só porque nós estamos tendo esse tipo de sentimento. Isso pode ser perigoso e Satanás pode usar isso para nos deixar cada vez mais longe do nosso propósito. Entenda, o que você sente é uma coisa e o que você precisa fazer é outra. Posso dar outro exemplo bíblico aqui, Jeremias. Jeremias sabia o que ele precisava fazer, que era falar para o povo de Israel: vocês estão errados, precisam se arrepender, porque se vocês não se arrependerem, virá sobre Jerusalém uma destruição. A Babilônia vai invadir e vai destruir tudo isso aqui que vocês estão vendo. Vai acabar se vocês não se arrependerem. Ele precisava dizer isso. Mas aí no capítulo 20 de Jeremias, ele é açoitado. Jeremias estava perdido, Jeremias estava inconformado. O próprio texto, se você ler o capítulo 20, você vai ver, ele se sente persuadido por Deus. Ele usa essa expressão. Ele está se sentindo perdido, mas ao mesmo tempo que ele está se sentindo perdido, ele sabe que o que ele precisava fazer era continuar falando a mensagem a qual Deus já tinha colocado aqui, na garganta dele. Ele não podia parar, apesar do que ele estava sentindo. É essa maturidade que eu e você precisamos alcançar. E depois que Jesus faz isso, atende a multidão, ele realiza um dos milagres mais memoráveis de toda a história, que até quem não é evangélico, quem não tem conhecimento mais profundo das Escrituras, conhece esse milagre, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. Na verdade, 5 pães e 2 peixinhos, ele alimenta uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Cristo opera ali um dos milagres que mais ficaram marcados na história, que é esse da multiplicação dos pães e dos peixes. Outro ponto importante que eu quero destacar aqui nesse vídeo hoje: a partir do momento que você compreende essa diferença de fazer aquilo que você precisa fazer, apesar do que você está sentindo, você abre uma porta para liberar algo extraordinário através da sua vida para outras pessoas. Porque a partir desse momento em que ele fez aquilo que precisava ser feito, apesar de estar sentindo a dor da morte do seu primo, ele liberou poder para a vida daquelas pessoas e realizou esse milagre que é conhecido em toda a história por todos. É um milagre mundialmente conhecido, vocês sabem disso. A partir do momento que você entende isso, você libera algo extraordinário através da sua vida. Então vale a pena a gente entender esse princípio e começar a praticar ele, porque através da nossa vida a gente vai começar a descobrir coisas que nós nem sabíamos que éramos capazes de fazer. E vou dar outro exemplo bíblico aqui, que é o de José. Eu poderia citar inúmeros, mas vou falar o de José para a gente encerrar esse vídeo e para ficar bem fixado dentro da sua mente e coração. José estava na prisão. Ele ficou anos preso por ser inocente. Quando nós somos caluniados por algo que a gente não fez, a gente já fica irritado. Imagina ficar preso por algo que você não fez. Imagina como que estava a mente de José dentro daquela prisão. Talvez ele não queria ver ninguém do governo, porque justamente pelo fato dele trabalhar para o governo, é que ele foi parar naquela prisão. Meu Deus do céu. E aí de repente ele escuta uma conversa de um copeiro e de um padeiro, ambos funcionários diretos do rei, do governo. Ele poderia olhar para aqueles dois funcionários e falar assim: eu não quero nem papo com esse povo no governo, e eu não quero nem ficar perto do que eu tô aqui na prisão por conta desse trabalho no governo que eu arrumei e eu não fiz nada. Mas não, José tem uma atitude diferente. Ele começa a ouvir a história, que eram sonhos que eles estavam tendo, e ele descobre ali naquele momento, dentro da prisão, dentro de uma situação de crise, de desespero, veja bem, que ele sabia interpretar sonhos. E a partir disso, Deus abriu uma brecha para que fluísse dele um poder extraordinário. Deus capacitou ele dentro do deserto, dentro de uma situação de crise. Deus deu para ele um dom. Então é isso que acontece quando a gente entende esse princípio. Eu posso estar em uma situação de crise, eu posso estar sentindo coisas que são terríveis, que são desanimadoras, que são frustrantes, mas mesmo eu sentindo isso, eu escolhi fazer a vontade de Deus. Eu escolhi fazer aquilo que eu sei que precisa ser feito. E através desse meu primeiro passo de entender isso, eu abro uma porta para Deus desenvolver em mim coisas que eu nunca imaginei que eu seria capaz de fazer. Assim como José. Eu acho que ele nunca imaginou que ele seria capaz de interpretações, mas ali na prisão, no meio do caos, da crise, do desespero,
desespero, ele descobre que sim, ele tinha um dom de interpretar sonhos. E foi justamente esse dom que o fez sair dali. Deus usou justamente isso para o tirar dali, daquele lugar, daquela prisão, e o fazer governador da maior potência mundial da época, que era o Egito. Então entenda, quando nós começamos a praticar aquilo que precisa ser feito, apesar dos nossos sentimentos, Deus libera através das nossas vidas um poder extraordinário. Deus nos capacita a fazer coisas que nós nunca imaginaríamos que seríamos capazes de fazer. Guarde isso no seu coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Foi, Gustavo. Vou deixar assim, ó, que daí você corta, sei lá, tira uma foto pra fazer capa.